aí, comunidade linda de se ver. Iniciando mais um programa Fala Candidata, aqui no nosso canal do YouTube Ecosfeminismo. Para quem não conhece, eu sou Ivanilde Carvalho. Como sempre, eu inicio aqui agradecendo aos nossos parceiros que fazem a retransmissão simultânea dessa programação através dos seus canais no YouTube e na página do Facebook. Então, agradecendo aqui de coração ao pessoal aí, ó, brigadão, a Inteligência em Cima da Mídia, ao Stop em Movimento, a Decolonialidade de Mulheres em Pauta, enfim, essa galera enorme aí que dá aquela força grande, e a você, comunidade também, principalmente vocês que já nos conhecem, já sabem quando está chegando por aqui, sabe o que você deve fazer, né? Aplicar a regrinha dos 3-6. Então, vai lá e já vai fazendo assim, ó, curtir aí, comente aí e compartilhe. Se você é a primeira vez que está aparecendo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda e seja bem-vindes aqui no nosso canal. E eu já vou logo pedindo, ó, se inscreva aqui, tá bom? Faz um clique e acione o sininho para notificação, que quando começa uma programação você vem correndo e nos acompanha, beleza? Pessoal, como eu disse, eu não quero perder muito tempo, porque esse espaço aqui é para as nossas candidatas. Estou dando um espaço às nossas manas e eu não poderia deixar de trazer uma mana que está sempre por aqui, né? A gente está voltando lá no estado de São Paulo para conversar com essa candidatura, para mim, atípica, não sei se é essa palavra certa, mas é diferente, até porque nós aqui, Itália, não existe esse tipo de candidatura e ela vai falar da candidatura da qual ela faz parte, que é coletiva, da bancada, a bancada Cultura Viva. Vale, vem aqui, mulher. Aí. Como está você depois de ter passado por São Paulo naquela energia maravilhosa do lançamento de candidatura do nosso presidente, nosso governador? Foi uma correria, uma intensidade, mas eu espero que você tenha feito uma excelente viagem, tenha chegado bem de volta aí na Itália e Roma, e saiba que aqui você deixou saudades. Meu Deus, olha, foi rápido, assim, foi intenso, porque foi trabalho, foi intenso, e aproveitei para fazer as minhas coisas. A ver as humanas que eu consegui ver, eu não consegui te ver, mas não era para ser agora, vai ser na próxima, espero que eu estou chegando. Espero que eu estou chegando, mas agora, Vale, como você é de casa, e você está nessa candidatura, que, como eu estava dizendo logo no início, é novo para mim, não é uma candidatura que aqui para nós não existe. Então, já entrando logo no tema que eu não quero te aproveitar bem, eu gostaria de saber, antes mesmo de falar das propostas de vocês, não? Quem são essas pessoas que formam a candidatura, quem é quem, qual a trajetória que se encontra aqui e que vocês, quando foi que vocês decidiram construir juntas essa candidatura coletiva? Além do mais, o que eu acho que até essa é a primeira pergunta, né? O que é uma candidatura coletiva? Permite fazer na política que uma candidatura individual nem sempre consegue fazer. E, por último, em que momentos vocês, porque são 7, não são 7 pessoas, perceberam que essa trajetória que cada um de vocês tem, se cruza e tudo, poderia se transformar em uma candidatura coletiva? Eita, Vale! E aqui tem um exercício de memória para lembrar de todas as perguntas. Bom, primeiramente, é uma satisfação imensa estar no canal novamente, esse canal que eu pude ver nascer, né, na época da pandemia, na época do fora, não vamos falar esses nomes aqui para não comprometer a boa energia, mas nos conhecemos nessa construção, né, nessa luta pela democracia do Brasil. Pronto, resumindo, foi isso, nós nos conhecemos assim há cerca de 6 anos atrás, e é uma honra poder voltar sempre nesse canal com algumas falas. Com a Bancada Cultura Viva, eu volto pela segunda vez, em 2022 eu pude estar aqui, né, no Fala Candidata, que foi esse projeto...
na primeira edição, vi nascer esse projeto Fala Candidata, estar aqui hoje novamente com você, além de uma honra, é um testemunho de um trabalho que é um trabalho contínuo e é um trabalho que será continuado, porque nós precisamos promover, sim, as candidaturas das mulheres e fazer com que elas sejam ouvidas em espaços dignos, honrados, que qualifique aí a sua postura enquanto cidadã, né? Porque colocar-se à disposição para uma candidatura e colocar-se na vitrine da sociedade. E isso, muitas vezes, não é algo fácil. Né? Nós estamos falando aqui da falta de facilidade orçamentária, a falta de facilidade, às vezes, de trânsito dentro dos partidos, a falta de facilidade na compreensão da própria sociedade, que ainda é muito machista. Né? Então, estar aqui realmente é uma gratidão imensa, primeiramente a Deus, por me dar novamente a oportunidade, e segundo, a sua agenda que se abriu para essa que vos fala. Muito obrigada. Eu sou Valéria Silvestre, sou uma mulher negra. Eu vou fazer minha autodescrição, porque quem me conhece já pode procurar depois aqui no canal outras participações, sabe que eu sou cofundadora da Associação Mitocom Brasil, que é a Associação de Doenças Mitocondriais e Doenças Genéticas Raras, e essa associação é voltada principalmente para pessoas com deficiência afetadas por uma doença rara, que é a neuropatia óptica hereditária de Leber. Então, nossos companheiros e companheiras estão aqui acompanhando o canal e sempre trazem mais alguém, né, que não conhece, não reconhece a voz da Valéria. Então, eu vou fazer essa autodescrição. Sou Valéria Silvestre, uma mulher negra, retinta, de pele escura, tenho cabelos vastos, compridos, estou usando um chapéu, que é uma marca da nossa candidatura desde a primeira vez, que é o chapeuzinho vermelho, né, que faz uma alusão ao criador desse coletivo, que é o Alessandro Azevedo, que é o Palhaço Charles, que é ator, que é gestor público, que esteve à frente do Ministério da Cultura nesses últimos tempos, nesse governo do nosso presidente Lula. Então, vocês vão perceber que uma bancada, os materiais, acho que você vai começar a passar aqui os nossos rostos, percebe que todos nós usamos essa marca, que é a marca do chapeuzinho vermelho, chapeuzinho em formato coco, e é vermelho, e eu estou com a camiseta da bancada Cultura Viva. A bancada Cultura Viva é uma candidatura coletiva, é uma modalidade eleitoral que vem crescendo no Brasil nos últimos 10 a 12 anos, com muito êxito, né? Ela lança uma candidatura que é compartilhada, é uma oportunidade de exercer a democracia no compartilhamento efetivo de um mandato. Então, não é um parlamentar que é eleito e depois contrata uma equipe para atender o que ele deseja ou os propósitos que ele colocou na sua candidatura, ou até mesmo nas mudanças, né? Nós temos aí cláusulas, inclusive, que tentam assegurar que a pessoa que é eleita por um partido X, por um mandato X, com uma proposta X, ela leve ao menos até os 4 anos do seu mandato, e aí isso não acontece, né? E é um risco para a democracia eleger uma única pessoa que pode deter tanto poder. Por isso vem crescendo as coletivas, né? Aqui no Brasil nós temos, nesse momento, cerca de 4 ou 5 candidaturas coletivas no estado de São Paulo, que tem essa prerrogativa de ser tratada de forma democrática as pautas, o assunto, a política pública e as leis que serão discutidas dentro do mandato. Então, é um acordo entre um grupo, onde uma pessoa vai aparecer na urna, né? Não aparecem todos na urna, então, quando vocês escolherem 13 mil na bancada Cultura Viva, vocês vão perceber na urna que tem o rosto do Alessandro Azevedo com o chapeuzinho vermelho, e aí você estará levando um time, que é o Alessandro Azevedo, que é o professor Xandão, que é o Vinícius Cassolato, Valéria Silvestre, Ellen Silva e o Gilberto, nosso querido Gilberto Augusto, que é o Gil do Jongo, né? Então, é uma equipe muito bacana e que você pode conhecer os detalhes, que aqui não vamos tomar todo esse tempo falando de cada um, porque cada um tem trajetória, cada um trabalha na educação, trabalha na gestão pública, trabalha com cultura, trabalha nas artes, então são pessoas fazedoras de cultura, não é um candidato que apoia a cultura, são pessoas que trabalham na cultura, que sentem a falta do investimento no estado de São Paulo pela cultura, para a cultura, e que se unem no propósito de fazer com que a cultura chegue em todos os territórios.
Ótimo, estou até colocando aqui, e você, quando falou do Alessandro Azevedo, que eu vou mandar um abraço enorme a ele, olha como é que o mundo é pequeno, né? Porque o Alessandro, ele me foi apresentado por um amigo em comum, e depois que a gente ficou sabendo que o Alessandro era o Alessandro, que você também tinha se candidatado da outra vez. Eu falei, gente, pessoas do bem se conhecem, acaba não se encontrando. Então, deixa eu mandar um abraço enorme ao Alessandro Azevedo, nosso palhaço, o palhaço Charles, que sempre quando eu solicitei, ele foi sempre à disposição, então eu agradeço ele enormemente, e estamos juntos, viu, Ale? Fico muito feliz de saber disso, e o palhaço Charles, que é o principal personagem do Alessandro, tem uma história com a cidade de São Paulo muito forte, que é o Sarau do Charles. Então, foi um projeto, né, que trouxe muitos nomes bons para a cultura, para as artes, que estavam invisibilizados nos territórios. E é isso que nós vamos fazer enquanto Bancada Cultura Viva na Alesp, né? Tirar da invisibilidade quem está no território, trabalhando a cultura, fazendo a cultura. E como se não consegue fazer na vida nada individualmente, tudo é coletivo, da nossa principal formação, que é a formação da candidatura, ela já é coletiva, né? E isso tende a se reverberar nesses 4 anos de mandatos, inclusive para que a gente possa servir de inspiração para mais candidaturas e para mais trabalhadores da cultura abraçarem de uma forma institucional a pauta da cultura. Vale, você falou aí do território, de trazer novamente essas pessoas que trabalham com cultura, que são estadas invisibilizadas, né? Então, nesse contexto, eu quero perguntar para você, né? O que precisa mudar quando falamos de cultura ali no teu território, de São Paulo, né? Meio ambiente e direitos humanos, que também meio ambiente e direito humano é o teu enfoque, onde você tem a expertise, não? Quais os compromissos que você assume para transformar essas demandas em políticas públicas? Perfeito. Primeiro, vamos compreender que cultura é uma maneira de atuação. A cultura ele é um instrumento de transformação social. Então, a primeira observação que eu quero deixar aqui, para quem não conhece ou não pôde ainda se aprofundar no que significa a cultura é o que veste uma nação, a cultura é o que veste uma sociedade, a cultura é o nosso jeito de ser, a cultura é a nossa história, a cultura é o nosso meio ambiente, a cultura é como nos relacionamos uns com os outros em termos de direitos e de deveres. Então, apropriar-se desse instrumento de transformação cultural, para que ele possa levar pautas importantes para serem multiplicadas nos territórios, é uma estratégia muito importante, reconhecida inclusive internacionalmente, né? Organismos internacionais defendem que uma nação que tem uma cultura bem estruturada, ela é uma nação forte, ela é uma nação que compreende os seus principais valores. Por isso, inclusive, as pesquisas demonstram que uma cultura razoavelmente percebida como valor numa sociedade, ela tem que ter pelo menos um orçamento próprio, assim como é a educação, assim como é o meio ambiente, assim como é a saúde, né? Precisa ter isso definido no orçamento. Então, hoje, o Estado de São Paulo ele trabalha com menos de 1% na cultura. Nossa. E nós percebemos que as pessoas que trabalham cultura nos territórios, principalmente os mais afastados, elas ficam longe dos acessos às possibilidades de ter o financiamento do trabalho que realizam, né? E aqui não estou falando só de entretenimento, estou falando quando a gente preserva um território, preserva as matrizes da nossa nação, né? A gente preserva, por exemplo, um quilombola, né? Quando a gente preserva aquele território, isso também é fazer cultura. Quando a gente faz com que as histórias sejam contadas e sejam levadas, a música, a arte, a comida, o figurino, né? A vestimenta, a maneira de ser, a história, tudo isso é cultura. E isso precisa ser trabalhado através de políticas públicas. Eu venho da Brasilândia, né? Eu nasci e cresci num território onde há mais de 2 décadas, eu saí de lá
por conta de um movimento de moradia, né? Então, aqui com o movimento de moradia do Morro Doce, eu pude realizar o meu sonho da casa própria na região de Perus. Mas quando eu falo de território, eu falo de todo um território que se comunica, porque as periferias são territórios muito parecidos, né? Tem dores e desafios muito parecidos, mas são territórios que fazem muita cultura, que fazem com que jovens, além do esporte, né, aqui dá para até a gente fazer uma analogia, a gente sempre percebe muito que o esporte retira o jovem da situação de vulnerabilidade, de criminalidades, de ser assediado, o esporte pode levar à saúde para a pessoa idosa, né? O esporte ele tem essa oportunidade de transformar território, mas a cultura também, né? A cultura, ela pode fazer com que as pessoas percebam o seu valor enquanto fazedores do próprio território. Então, não é algo abstrato, né? Quando nós estamos falando de cultura, nós estamos falando, enquanto bancada, de um lugar que nós conhecemos, né? Do lugar que nós atuamos e do lugar que nós vamos, que nós estamos fazendo essa escuta já há muito tempo, né? O próprio Alessandro Azevedo, por ter passado pela administração pública de forma mais estruturada, pode navegar por todo o estado de São Paulo, reconhecendo uma cultura riquíssima, invisibilizada e pouco financiada no estado de São Paulo. Então, nós poderemos, enquanto bancada Cultura Viva, fazer com que o território realmente tenha voz dentro da Assembleia Legislativa. Ótimo, muito bem, Vale. Eu ia te dizer, agora, partindo aqui para o nosso terceiro bloco, eu vou iniciar uma frase e você me finaliza, tá bom? Tá. O nosso compromisso como bancada Cultura Viva é... O nosso compromisso é transformar a voz dos territórios em política pública. Essa seria assim, botar na camiseta, assim, aquilo que dá para numa frase só, é isso. O nosso compromisso é transformar a voz do território em política pública, é colocar cultura, meio ambiente, direitos humanos, qualidade de vida, o direito ao bem viver no centro das decisões políticas, das decisões estruturadas do Estado de São Paulo, através da Assembleia Legislativa. É fazer da política, como eu disse, um instrumento de transformação do território, de preservação do território e de reconhecimento do território, garantindo direitos, estimulando deveres, porque a cidadania não é formada somente de direitos, ela tem deveres, então estimulando os deveres de quem está no território, fortalecendo a cultura viva enquanto programa nacional, mas também estruturando um programa estadual, um sistema estadual de cultura para o estado de São Paulo. Esse é um grande compromisso da bancada Cultura Viva, além de lutar e fazer com que o orçamento atinja, no mínimo, 2%, para que possa ser melhor distribuído nos territórios. Então, o nosso compromisso é levar os territórios para dentro do poder. É transformar as suas demandas, os seus direitos, o seu exercício dos seus deveres para o orçamento e para as políticas públicas do Estado de São Paulo. Vale, eu vou sair um pouco aqui do roteiro, porque porque essa é a tua segunda candidatura sempre com o mesmo coletivo, não? Uhum. Você está notando a diferença entre 2022 e 2026? Sim, eu percebo uma grande diferença, e aí é um mérito do coletivo, muito liderado pelo Alessandro Azevedo, porque nós ganhamos voz dentro do próprio partido. Nós ganhamos voz dentro da disputa pelo apoio, né? Nós ganhamos reconhecimento de deputados federais que hoje nos buscam para fazer dobrada, que querem nos ouvir, que se colocam à disposição para aprender com esse território, porque nós somos a personificação do território. Cada um aqui está no território. Eu estou na capital de São Paulo, na periferia, o Alessandro está na capital de São Paulo, na região do Centro Estendido, o Xandão está em Araras, região de Campinas, Vinícius está no interior de São Paulo, em Sumaré, Ellen está em São José dos Campos, o mestre Gil, ele está em Piquete, né? Ele fala o fundão do Vale do Paraíba, a Fabi Nascimento, que se somou conosco oficialmente, que já tem um trabalho conosco na Baixada Santista, né? Está em Peruíbe,
é uma menina de uma potência incrível, que agora foi nomeada presidente do Conselho de Cultura daquele local. Então, são pessoas que têm a vivência da cultura e que, da última candidatura para cá, mostrou o quanto a cultura ela é formadora, inclusive, de opinião e de percepção do alto valor. E quando uma pessoa percebe o seu alto valor, ela não vende mais o seu valor por qualquer coisa. E isso vai repercutir na vida pessoal, mas vai repercutir também na sua escolha política. E é isso que nós precisamos, é fazer a formação das pessoas através dela perceber que ela é o principal agente de mudança para caminhar para o sonho que ela tem de ter uma sociedade justa e equilibrada. Então, a gente ganhou bastante dos últimos 4 anos para cá, muito espaço e reconhecimento. Sou muito grata a Deus por isso. Que bom, também sou muito contente. Vale, eu vou te deixar ainda aqui no Zoom grande, porque a gente vai fazer aquele ping-pong, tá bom? Aí você vai me respondendo, tá? Tá me escutando? Sim. Estou te escutando bem, estou aguardando. Ping-pong, cara. Isso é... Próxima vez vou trazer a raquete, hein, para fazer uma brincadeira com você. Vamos lá, então? Vamos lá. Agora, porque vai ser tanto assim para você como para o grupo em si, tá? Vai ter perguntas que é só realmente para você, você vai se dar conta, assim como para o grupo. Agora, ó, uma mulher que te inspira, Vale? Primeiramente, aqui no canal já está exposto isso, minha avó materna, Josefina, missionária Josefina, onde estruturou a minha personalidade, a minha fé. Sou uma mulher cristã evangélica e é a principal mulher que me inspirou, né? E ela foi a base para compreender mães, tias e todas mais, mas é a minha avó Josefina. Agora, politicamente, que eu acredito que seja mais voltada para essa pergunta, é Marina Silva. Né? Marina Silva, pela sua trajetória, que será a nossa senadora em São Paulo, pela sua trajetória, pela sua história, pela sua resistência, pela sua capacidade de transformar a defesa do meio ambiente em luta por justiça social. Né? Se eu tivesse que definir uma frase sobre o que nos une em torno da Marina Silva, é que ela é uma árvore frondosa. Né? E falando aqui uma alusão, né? Ping-pong, mas me perdoe o jogo, vou estender um pouquinho a minha jogada. Fazendo uma alusão à Bíblia, a gente conhece a árvore pelo fruto. Né? A gente conhece, e aí eu vou falar pela Valéria, a gente conhece política pública, conhece o partido e o candidato pela política pública que faz. Então, o que nos une é a vontade de transformar a experiência do território em poder de decisão em política pública. Por isso, a Marina Silva é uma mulher que me inspira. Ótimo. Se você tivesse que definir em uma frase o que une todos vocês do coletivo, qual seria? Uma frase: coragem coletiva. Coragem coletiva. Porque uma candidatura coletiva, periférica, comprometida com mudanças estruturais, exige muita coragem. E não é só a coragem de estar na vitrine, no enfrentamento, é a coragem de abrir mão da sua vida pessoal, porque isso toma um tempo absurdo. É a coragem de dizer para o seu amor, olha, depois eu volto. Né? É a coragem de não passar horas abraçada com o seu pet, sabe? Com quem te faz companhia no dia a dia. É a coragem de dar uma pausa num projeto de doutorado e falar, não, eu vou agora para um trabalho que é coletivo. Então, é uma coragem coletiva e cada um e cada uma de nós aqui exerce essa coragem coletiva para poder fazer com que essa candidatura, bancada Cultura Viva, chegue às urnas com o número 13.000 de uma forma estruturada, acolhedora, carinhosa, mas muito ética e firme com o ciclo das políticas públicas. Uma palavra que define a campanha de vocês. Uma palavra, Vale. Diversidade. Diversidade. A riqueza da diversidade, ela é evidente na bancada Cultura Viva, pelas religiões, pelas trajetórias,
pela idade, né? Nós temos diversas faixas etárias aí unidas, então nós temos aí vivências diferenciadas com o Brasil, que em épocas diferentes, né? A turma dos anos 80, anos 70, 90, a turma dos anos 2000 agora. Então, essa diversidade nos ensina, inclusive, como nos relacionar e nos prepara para lidar com a população, porque a nossa sociedade brasileira, ela é diversa. O Estado brasileiro conta com 645 municípios. Pense num estado que tem diversidade. Então, a bancada Cultura Viva, sendo coletivamente diversa, ela já é um extrato dessa sociedade do estado de São Paulo que nós queremos trazer para dentro da Assembleia Legislativa. Vai, para ti, o que significa democracia? Democracia, que palavra que esgarçou, né? Todo mundo é pela democracia. E aí eu vou falar de novo. É pelo fruto que se conhece uma árvore, ok? Né? Mas pensando aqui, né, de uma forma, tentar colocar numa frase, para mim, democracia é o poder, é não abrir mão do poder de participar, do poder de estar no espaço de decisão, de poder se posicionar nos seus direitos para que sejam respeitados, mas democracia também é o exercício de compreender a nossa responsabilidade dentro da sociedade, os nossos deveres, direitos e deveres caminham juntos. Então, democracia, para mim, é isso, é onde direitos e deveres precisam caminhar juntos. Quando um sobrepõe o outro, ela não funciona. Então, para que funcione, caminham juntos e assumem um papel de construção de uma cidade justa, solidária e equilibrada. Senão também não tem democracia, não tem fruto essa árvore. Ótimo, ótimo. Valeu. Para finalizar aqui esse ping-pong, o que você diria hoje para uma menina que sonha em ocupar um espaço de poder? Primeiramente, cuidado com a expressão espaço de poder. O espaço de poder ele pode ser sedutor e lhe tirar do seu verdadeiro propósito. Talvez eu prefiro dizer que ela ocupe espaços de decisão, né? E que não desista de ocupar esse espaço de decisão. Você não precisa esperar que alguém diga que você está pronta, porque, como dizia uma autora que eu gosto muito, que a gente lê na faculdade, Carole Pateman, a gente aprende fazendo a política, né? Então, esperar estar pronta não é o ideal, é estar no momento que você está levando o seu melhor. Mas estude, prepare-se dia a dia, encontre-se com outras mulheres, aprenda a escutar, participe, saia do lugar do isolamento, saia do lugar da bolha e vá para um lugar onde que parece ainda que você não foi ouvida e que parece ainda que você não ouviu. Então, é uma oportunidade de você aprender a ter presença e valorizar as demais presenças que você vai ter que se relacionar, porque o espaço de decisão, ele é um espaço coletivo e disputado. E aprender a lidar com isso vai fazer com que você fique preparada dia a dia, para chegar no nível, por exemplo, de uma Marina Silva. Verdade, falou tudo. Vale, agora aqui para concluir, que falta só 2 minutinhos, eu quero que você fale assim, em 1 minuto ou 1 minuto e meio, por que as mulheres devem ocupar mais espaços na política e que futuro você quer ajudar a construir e concluindo, onde a nossa audiência, a comunidade, possa conhecer melhor o trabalho de vocês como coletivo e a candidatura. Por que mulheres devem ocupar mais espaço na política? Primeiro, ela não está ocupando o lugar de ninguém, ela faz parte da sociedade. Então, ter a mulher nesses espaços é a construção de um presente mais qualificado para um futuro com melhor excelência. Então, as mulheres precisam, sim, ocupar mais espaços, porque nós somos essa parte fundamental da sociedade, é do nosso ventre que nasce a sociedade, né? É a nossa primeira mão que a sociedade aprende a caminhar aos primeiros passos, né? As primeiras palavras está sendo conduzida por mulheres dentro das famílias, que ensina a falar, fala obrigado, pede por favor, fala bom dia, é quem educa.
Então, essa mulher tem essa experiência, e as tomadas de decisões, elas precisam levar essa qualidade de construção de uma sociedade. Então, para mim, não basta ocupar primeiramente, nós precisamos transformar essa expertise, essa experiência, essa vivência que a mulher tem em como fazer política, né? E aí nós precisamos estar juntas uma das outras para ajudar a construir futuro de mais mulheres, especialmente de mulheres negras e periféricas. Nós temos um fenômeno que é doloroso, que nós temos figuras de mulheres que são patrocinadas por machistas, por misóginos, e que por algum motivo elas fazem sentido para a vida delas, isso espero que não seja ad eterno, e que estão com narrativas que, na verdade, vão destruir o que nós, enquanto mulheres, estamos construindo para ter uma sociedade justa, equilibrada, honesta, ética e acolhedora, e com justiça social, e com justiça ambiental, e com inclusão da pessoa com deficiência, e com respeito ao bom envelhecimento, contra o capacitismo, contra o idadismo. Então, nós temos que tomar cuidado com que tipo de mulheres estão ocupando espaço sempre, mas precisamos investir nessa mulher que está no território, compreende o território e que não se contamina e não se vende por qualquer coisa. Ótimo. E onde encontramos? Bancada Cultura Viva 13.000, você encontra no Instagram, você encontra no Facebook, você encontra nas ruas da cidade de São Paulo, do interior de São Paulo, do litoral de São Paulo, você encontra no nosso comitê super acolhedor, colorido, aconchegante, cheio de artes e espaços para manifestações artísticas, políticas, para diálogos e para conversas, que está no Largo do Aroche, centro da cidade de São Paulo, número 60. Passe por lá, venha tomar um café conosco, uma água, venha tirar uma foto, venha nos entrevistar, venha gravar a sua opinião a respeito de tudo isso que estamos trabalhando, venha colaborar com a candidatura para que ela seja realmente o seu mandato. A Bancada Cultura Viva é um mandato organizado por 7 pessoas, mas ele é o seu mandato. É o mandato do território, de quem faz cultura, do trabalhador da cultura, para que a gente chegue, para que cheguemos no nível de a cultura fazer parte da cesta básica do trabalhador, da trabalhadora no Brasil. Perfeito, fechou. Vale, olha, eu te mando um beijo. Um beijo também à comunidade, avisando que a nossa programação vai voltar ao normal depois do dia 1º de outubro, com o nosso programa Ecofeminismo, que vai todas as sextas-feiras, às 13 horas, horário de Brasília, e às 18 aqui de Roma, da Itália. Vale, um beijo e a gente se vê. Tchau! Gratidão eterna, Deus abençoe ricamente sua vida, seus projetos, sua família, e o seu papel na política é muito importante. Continue firme, minha amiga, você vale ouro. Tchau, amiga.